paz do Senhor Jesus Cristo, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Eu desejo a todos um bom dia. Amigos, nesta oportunidade nós vamos fazer uma meditação bem textual, com base em Gênesis capítulo 6. Aí a gente vai pegar dos versículos 1 a 4. Nós vamos ler de forma pausada, vamos meditar nestes 4 versículos. E a minha intenção é esta: mostrar as razões por que eu não defendo que os filhos de Deus, a expressão filhos de Deus em Gênesis 6, 2 e 4, eu rejeito que ali filhos de Deus seja os filhos de Sete, e que a expressão filhas dos homens sejam as filhas de Caim. Ora, nós sabemos que essa é uma interpretação muito popular e corrente e bem defendida no cristianismo odierno. A cristandade, na sua maioria, ela aderiu a essa interpretação de que a expressão filhos de Deus refere-se aos piedosos filhos de Sete, e que a expressão filhos dos homens refere-se às mulheres ímpias da linhagem de Caim. Essa visão, queridos, ela é defendida no meio judaico, até mesmo na antiguidade, embora eu já tenha mostrado nos vídeos e tenha mostrado por literaturas que a posição majoritária é que os filhos de Deus eram anjos que casaram-se com mulheres dentro do judaísmo e no cristianismo primitivo. Todavia, existiam, mesmo entre os judeus, aqueles que, mesmo nos tempos primitivos, ali no primeiro século, na época do segundo templo, existiam também variantes. E alguns judeus diziam que, de fato, ali os filhos de Deus eram os filhos de Sete, e as filhas dos homens eram as filhas de Caim. Uma outra variante para essa interpretação, que ela é corrente ainda hoje no judaísmo, é que os filhos de Deus em Gênesis são os filhos dos grandes, os filhos dos poderosos. Por exemplo, eu estou aqui com a Taná, a Bíblia hebraica, né? Ela não é a tradução de João Ferreira de Almeida. E veja como foi que os judeus traduziram aqui, nesta Bíblia que eu tenho, eu vou mostrar para vocês. Como foi que eles traduziram a expressão Venei Elohim. Olha como é que eles dizem. E quando o homem começou a multiplicar-se sobre a face da terra, e a nascerem-lhe filhas, viram os filhos dos senhores. Então, os judeus eles entendem que a expressão Venei Elohim, ela deve ser entendida como os filhos dos senhores, ou seja, o que está em foco aqui são filhos dos senhores, dos poderosos daquela época, ou seja, eram de fato homens, só que eram os grandes da terra, os poderosos. Então, os judeus, uma boa parte dos judeus também entende que o que Gênesis está dizendo aqui é que os filhos dos poderosos, dos grandes, dos reis, dos juízes, por assim dizer, que aqui são chamados de filhos de Deus, eles se misturaram com as filhas dos homens. Ou seja, eles estavam quebrando uma lei divina. Eles estavam se casando com mulheres que não foram dadas para eles e que não era de direito para eles. Então, essa é uma interpretação também judaica. Então, eu estou dizendo puxando essas várias interpretações para os senhores e para as senhoras, para que vocês ampliem o vosso conhecimento. Nós temos também aqui do lado do cristianismo um grande teólogo que eu mesmo o admiro muito,
Santo Agostinho de Hipona. Santo Agostinho talvez foi ele o principal defensor dessa ideia de que os filhos de Deus são os filhos de Sete e que as filhas dos homens são as filhas de Caim. Volto a dizer, antes de Santo Agostinho, dentro do cristianismo já existia também essa ideia, assim como no judaísmo. Embora a ideia majoritária fosse a primeira, que os filhos de Deus são anjos e as filhas dos homens são as mulheres em geral. Pois bem, mas Santo Agostinho, na sua obra A Cidade de Deus, ele defende essa ideia e ele diz que a expressão filhos de Deus remete à linhagem piedosa de Sete, que se misturou e se maculou com as filhas de Caim, que aparece aqui em Gênesis na expressão filhas dos homens. Todavia, esse vídeo ele está sendo feito para analisar essa interpretação. Digo aqui para vocês, é uma interpretação herética? Não. Isso nós vamos mostrar que nem toda interpretação que ela distorce a palavra de Deus, ela precisa ser considerada como heresia. Eu, pelo menos, não vejo assim as coisas. Eu não vejo. Não é toda ideia ou interpretação que não bate com os textos sagrados que a gente precise entender como sendo uma heresia ou uma heteroortodoxia. Não é assim. Todavia, o meu objetivo é trazer para vocês uma interpretação fiel ao que está escrito na Bíblia Sagrada. Sendo este o caso, eu tenho a obrigação de mostrar para vocês, na medida das minhas forças, qual era o pensamento do autor sagrado. Qual era o pensamento do autor sagrado? Quando Moisés, eu vou chamar o escritor aqui de Moisés, quando Moisés escreveu o Pentateuco, a Torá, quando Moisés escreveu Gênesis 6, 1 a 4, o que é que Moshe tinha em mente quando ele usou a expressão Venei Ha Elohim, filhos de Deus, e a expressão filhas dos homens? O que é que ele tinha em mente? É isso que nós vamos descobrir, ok, queridos? Então vamos fazer a leitura e na medida que eu vou fazendo a leitura, eu vou também fazendo a interpretação, a devida exegese textual. Vamos lá. Como se foram multiplicando os homens na terra. A expressão os homens, aqui no hebraico é Ha-Adam, ok? Por isso algumas versões elas também traduzem como se foi multiplicando o homem. Então tanto faz homens como homem no singular, vai dar na mesma. Como se foram multiplicando os homens na terra. E lhes nasceram filhas. Vejam, e lhes nasceram filhas. Onde é que eu quero chamar a sua atenção? Como se foram multiplicando os homens na terra. Quem são esses homens? Aqui, quem são esses homens? Ora, a expressão homens, que no hebraico é Ha-Adam, ela remete a todos os homens que já foi descrito nos capítulos 3 e 4 e 5 de Gênesis, mais precisamente nos capítulos 4 e 5 de Gênesis. Ora, quando nós vamos aqui para o capítulo 4, o que nós vamos encontrar no capítulo 4? Nós vamos encontrar a descendência de Caim, capítulo 4 de Gênesis, versículos 17 até o versículo 23, nós temos a ímpia descendência de Caim. Então, a expressão homens em Gênesis 6:1 inclui os homens da descendência de Caim. Quando você chega também no capítulo 5 de Gênesis, eu vou ler aqui alguns versículos, só para você entender. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Eu vou ler aqui, só para que você tenha uma noção mais clara quem são os homens
que se multiplicaram ali em Gênesis 6:1. Quem são eles? Ora, eu já mostrei que eles incluem os homens da descendência de Caim, mas aquela expressão homens, Ha'adam, também inclui os descendentes da linhagem piedosa de Sete. Vamos lá. E viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Aqui eu aproveito para já lhe informar que a expressão filhas dos homens, quando diz e viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, a expressão filhas dos homens, ela remete não somente às filhas, ou seja, as mulheres da descendência de Caim, mas a expressão filhas dos homens, ela também remete, ou ela inclui também as filhas piedosas da linhagem de Sete. Prossigamos. E depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Então, essas filhas de Sete estão inclusas na expressão filhas dos homens em Gênesis capítulo 6. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Mais uma vez aqui nós temos uma menção às filhas dos homens. Ora, as filhas de Sete eram filhas dos homens, porque Sete era homem, Enos era homem. Logo, a expressão filhas dos homens inclui aqui as piedosas filhas da descendência de Sete. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Mais uma vez, nós temos aqui a presença de mulheres na descendência piedosa de Sete. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Mahalalel. Depois que gerou a Mahalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Olha aqui mais uma vez a presença de mulheres na descendência piedosa de Sete. Logo, não é verdade que a expressão filhas dos homens remete apenas às mulheres da descendência de Caim. Essa é uma interpretação arbitrária. Ora, eu só poderia aceitar essa ideia de que a expressão filhas dos homens aponta apenas para as filhas de Caim se na linhagem de Sete não tivesse nascido mulheres. Repito, essa expressão filhas dos homens, ela só era exata, só era verdadeira, filhas dos homens como sendo filhas de Caim apenas, se na linhagem piedosa de Sete não tivesse havido mulheres. Só que a Bíblia vai mostrando para a gente que cada um dos patriarcas, eles geraram filhos e filhas. Prossigamos. Cainã viveu 70 anos, gerou a Mahalalel. Depois que gerou a Mahalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Mahalalel viveu 65 anos, gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Mahalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Repito, teve filhos e filhas. Todos os dias de Mahalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos, gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Gênesis capítulo 5, versículo 19 diz que Enoque, aliás, Jared viveu tantos anos e teve filhos e filhas. Ou seja, essa procriação de filhos e filhas, ela se deu com todos os patriarcas, todos. Adão teve filhos e filhas, Sete teve filhos e filhas, Enos teve filhos e filhas, Enoque também teve filhos e filhas. Vamos prosseguir. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém.
Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Veja que Enoque teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Matusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Matusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Veja que Lameque teve filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Tanto Lameque como Matusalém tiveram filhos e filhas. Todos os patriarcas mencionados até aqui, todos eles geraram filhos e filhas, inclusive o nosso pai Adão, a partir de Adão. Depois que gerou, Lameque viveu 182 anos, gerou um filho e pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Veja, Lameque, pai de Noé, teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos, gerou a Sem, Cã e Jafé. Ok, queridos? Era Noé da idade de 500 anos e começou a gerar Sem, Cã e Jafé. Então eu fiz questão de fazer esta leitura do capítulo 5 de Gênesis para provar para os senhores que, vamos prosseguir a leitura, como se foram multiplicando os homens na terra. Pela expressão homens nós entendemos homens da linhagem de Caim e homens da linhagem de Sete. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas. Aqui, pela expressão filhos, vocês já viram, por exemplo, em Gênesis 5, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 26 e 30, que todos os patriarcas tiveram filhos e filhas. Então, não é verdade que a expressão filhas dos homens é uma referência apenas às filhas de Caim. Essa é uma interpretação equivocada. É bem verdade que ilustres homens defenderam essa posição. É bem verdade que a igreja, na atualidade, ela é favorável, na sua maioria, a essa interpretação de que os filhos de Deus são os filhos de Sete e as filhas dos homens são as filhas de Caim. Só que essa interpretação ela é arbitrária, ela é anti-exegética, ela é antibíblica. O autor de Gênesis não tinha em mente essa visão. Jamais o autor de Gênesis, quando disse filhos dos homens, ele tinha em mente apenas as filhas de Caim. Não. O autor de Gênesis, quando ele escreveu também a expressão Vinei Ha Elohim, filhos de Deus, ele não tinha em mente os filhos de Sete. Não, não, senhor. Prossigamos. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus. No hebraico nós temos Vinei Ha Elohim, que as filhas dos homens, olha, filhos dos homens, já expliquei, eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Eu quero aqui fazer uma leitura. Vocês sabem que eu defendo que a expressão Vinei Ha Elohim é usada para anjos de Deus. Em outros vídeos eu já expliquei para vocês, já mostrei para os senhores e para as senhoras que os antigos mestres do judaísmo, ali do segundo templo, eles defendiam que os filhos de Deus eram anjos. Inclusive, muitos pais da igreja também defendiam. Então, em outros vídeos, eu já mostrei isso. Eu quero só fazer uma leitura aqui, numa obra de Questões sobre o Gênesis, de Filo de Alexandria. Olha aqui, nós temos Filo de Alexandria, que foi um teólogo e filósofo, era um judeu, filósofo, contemporâneo ali de Paulo, da mesma época de Jesus Cristo. Essa obra que eu tenho aqui, ela foi escrita mais ou menos, o mais tardar, no ano 50 da nossa era, da era cristã. Então veja que Paulo ainda estava vivo quando essa obra que foi escrita. Olha o que Filo de Alexandria vai dizer.
Porque os gigantes nasceram dos anjos das mulheres. Os poetas relatam que os gigantes eram terrestres, filhos da terra, mas Moisés usa esse nome analógica e frequentemente quando deseja indicar tamanho excessivo do corpo, conforme a aparência de Héracles. E relata que sua criação foi uma mistura de duas coisas, de anjos e de mulheres mortais. Palavras de Fílon de Alexandria. Eu estou aqui na página 100 do livro Questões sobre o Gênesis. Eu sempre, queridos, trago uma prova, vamos dizer, documental, para mostrar para vocês que eu não estou trazendo aqui nenhuma heresia, não estou trazendo nenhuma novidade doutrinária, não. O meu objetivo aqui é resgatar o pensamento original do autor bíblico e resgatar também o pensamento primitivo dos primeiros judeus e dos primeiros cristãos, ou melhor, dos judeus do período do Segundo Templo, o que é que eles pensavam sobre isso, e também dos pais da igreja ali antes de Santo Agostinho. A maioria dos pais da igreja, os antenicenos, eles acreditavam que aqui eram anjos de Deus e que a expressão filhos dos homens remetia a todas as mulheres e não somente às mulheres ímpias da linhagem de Caim. Prossigamos. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem. Ora, a expressão homem aqui eu lhe pergunto, será que essa expressão homem aqui refere-se apenas aos homens da linhagem de Caim? Não. Será que o autor, quando chama aqui homem, ele está pensando apenas nos homens da linhagem piedosa de Sete? Não. Que ele está falando de todos os homens que existiram ali antes do dilúvio, de todos. O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Prossegue. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois. Veja que o autor aqui, é interessante isso aqui. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois. O autor aqui, muitos não atentam para isso, mas o que ele está dizendo? Que antes do dilúvio havia gigantes na terra e também depois. E isso é verdade. Quando você vê o Pentateuco lá em Deuteronômio, em Números, você vai ver a presença de gigantes, os filhos de Og, outros gigantes. Quando os israelitas expulsaram ali 7 nações, os jebuseus, os fariseus, e aí por diante, alguns daqueles ali, eles eram gigantes, eram chamados filhos dos gigantes. Então o autor aqui ele já se antecipa, porque o mesmo que escreveu Gênesis, nós entendemos que foi o mesmo que escreveu os outros livros, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então o autor aqui ele simplesmente se antecipou sobre a narrativa dos gigantes que ele vai fazer no livro de Números e em Deuteronômio. Por isso é que ele diz, ora, naquele tempo, ou seja, antes do dilúvio, havia gigantes na terra e também depois. Ok, queridos? Vírgula. Quando os filhos de Deus, no hebraico Venei Elohim, possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Aqui nós já temos uma outra classe. Muitos estudiosos, como o Dr. R.H. Charles, ele defende que os gigantes é uma classe e os filhos dos anjos com as mulheres são outra classe. Ok, queridos? Ele defende exatamente isso. Prossigamos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Então, aqui nós vamos ter que fazer uma diferença entre os valentes varões de renome e os gigantes. Os gigantes, eles existiram tanto antes do dilúvio como depois do dilúvio. Já os valentes varões de renome, que eram filhos dos anjos com mulheres, eles foram totalmente extintos ali no dilúvio. Ok, queridos? Os valentes de renome, eles foram totalmente extintos
ali no dilúvio. Eu quero fazer aqui uma rápida leitura aqui no original hebraico, só para vocês terem uma ideia. Gênesis capítulo, para você ver a distinção de termos que nós temos. Olha, a palavra gigantes que nós temos no hebraico, no versículo 4, é Ha-Nefilim, os Nefilins. Então, a palavra, quem são os gigantes? Os gigantes são chamados de Nefilim. Repito, os gigantes no texto hebraico são chamados de Nefilim. Já os valentes são chamados de Giborim. Então você vê que os termos são diferentes. Assim como no português, valentes e gigantes são diferentes, assim também lá no hebraico, para gigantes nós temos a palavra Nefilim. E para os valentes nós temos Giborim. Então o que nós temos aqui são duas classes de seres. Duas classes. A primeira, que são os Nefilim, que são traduzidos por gigantes, eles eram de fato homens. Eles não eram, de acordo com uma observação bem feita por R.H. Charles, eles não eram homens, filhos de anjos com mulheres. Eram homens anormais, tipo Golias, eram gigantes. E que essa classe de gigantes, tanto ela existiu antes do dilúvio, como depois do dilúvio apareceram gigantes na terra. Agora, quanto aos homens de renome, que no hebraico nós temos aqui Giborim, esses valentes de renome, eles eram, aqui no texto sagrado é bem claro ao dizer que eles eram filhos dos anjos com mulheres, ou seja, eles eram a descendência dos filhos de Deus que se misturaram com as mulheres. Da mistura de anjos com mulheres saiu uma outra classe, uma classe híbrida, que o hebraico chama aqui de Giborim, valentes. Então, queridos, eu creio que ficou bem explicado aqui para os senhores, vou repetir. Ora, naquele tempo havia gigantes, ou seja, antes do dilúvio, havia gigantes na terra, Nefilim, e também depois. Já expliquei que também depois do dilúvio apareceram Og, apareceu Golias, apareceram outros gigantes. Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes. Ou seja, os valentes aqui não podem ser confundidos com os Nefilim. Os valentes aqui no hebraico é Giborim, ok, queridos? Então eu fiz a interpretação aqui de Gênesis 6, de 1 a 4, para mostrar para vocês que a expressão filhos de Deus não pode ser entendida sob hipótese alguma como sendo os filhos de Sete, e que a expressão filhos dos homens também não pode ser usada apenas para as filhas de Caim. Não. Se você gostou desse vídeo, desse trabalho, eu gostaria que você compartilhasse, ok, queridos? E volto a dizer, a expressão filhos de Deus é usada para anjos. Na Bíblia Sagrada, a expressão Venei Ha Elohim é usada para anjos. É só você ler em Jó 2:1 que dizia: aconteceu que veio um dia em que os filhos de Deus, Venei Ha Elohim, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também entre eles Satanás. Então a expressão lá em Jó capítulo 2, versículo 1, se não me falha a memória, é usada para anjos. E Jó capítulo 2, versículo 6, se eu não estou equivocado, mas você pode ver que essas duas expressões, elas aparecem lá no livro de Jó. Os filhos de Deus, no livro de Jó ali, são anjos, queridos. Os filhos de Deus em Jó são anjos. E há quem diga até que o livro de Jó foi escrito primeiro do que o Pentateuco. Há quem diga. Ok? Então, queridos, essa é a minha explicação para os senhores. Eu agradeço pela sua atenção, agradeço pelo teu respeito. Se você quiser fazer algum comentário abaixo, você pode fazer, ok? Com todo respeito, você pode fazer.
volto a dizer, não é uma heresia se entender que as filhas dos homens são as filhas de Caim, que os filhos de Deus são os filhos de Sete. Não é. A questão é que isso é uma exegese. Não é o que o texto está dizendo. Isso é o que alguns teólogos tiram da sua mente e injetam no texto. Isso chama-se exegese. A exegese é o que eu fiz aqui, queridos. A exegese é aquilo que se extrai do texto. E o que se extrai do texto é que as filhas dos homens aqui são todas as mulheres. Tanto faz ser da descendência de Sete como da descendência de Caim. E que a expressão homens, no hebraico Adam, refere-se a todos os homens. Todos os homens. É só você ler nos capítulos 4 e 5, que nós temos homens na linhagem de Caim e homens na linhagem de Sete. Da mesma sorte, nós temos mulheres na linhagem de Caim e mulheres na linhagem de Sete. Então não é verdade que a expressão filhos dos homens refere-se apenas às filhas de Caim. Ok, queridos? Que Deus nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.